desde que ela teve sua estreia e sua primeira aparição na 12ª temporada, no episódio Fugitive of the Judum, a doutora da Jo Martin, né, interpretada pela Jo Martin, a doutora fugitiva, tem levantado perguntas por todo o fandom de Doctor Who. Quem é essa regeneração do doutor? Aonde que ela se encaixa? E hoje eu vou falar sobre a teoria que mais me convence de quem seja essa personagem aí, de qual regeneração do doutor a gente tá falando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola e eu já vou jogar o jabazinho aí bem rápido. Se inscreve aí no nosso canal para você ficar por dentro do conteúdo do Cofre Nerd, tá? Para você não perder nada, tá chegando aí Homem-Aranha Sem Volta para Casa, vai ter muita coisa legal. Tem bastante coisa sobre Gavião Arqueiro, vou deixar aí tudo no card para vocês poderem verem depois. Tem o Zolas Podcast que eu faço com meu primo Yannis, que é sensacional, tá? Assiste aí porque tá muito legal, muito gostoso de ouvir, a gente fala sobre muita coisa. E, enfim, vamos falar aí sobre Doctor Who agora, porque, cara, eu tenho uma teoria de que há muito tempo, quando a gente fala sobre a Doutora Fugitiva, a doutora interpretada pela Jo Martin, a gente se levanta a questão de qual a regeneração a gente está falando, de onde na vida do doutor essa personagem se encaixa, né? Quando que o doutor foi essa personagem? E tem uma teoria na internet que eu acredito muito, hoje eu vou explicar para vocês. Lá na série clássica, quando estava no segundo doutor, né? Ele meio que foi punido por Gallifrey, pelos Senhores do Tempo. Eu não assisti, então não sei direito, tô explicando aqui bem por cima. Mas ele meio que foi punido por Gallifrey, principalmente porque os Senhores do Tempo nunca concordavam pelo jeito que o Doutor se metia na história, nos assuntos do tempo, espaço, etc. E ele foi punido. Então ele ficaria exilado, acho que no planeta Terra, e ele iria se regenerar, só que ele não ia ser natural. Quem ia escolher o próximo rosto do doutor seriam os Senhores do Tempo. Eles iam forçar uma regeneração para o doutor. Isso aconteceu como uma forma de punição e beleza. E aí veio o terceiro doutor. Só que a gente nunca viu a transição entre eles, de segundo para terceiro. A gente nunca viu a cena da regeneração clássica que a gente sempre tem, como aconteceu em todos os doutores. A gente só viu que isso ia acontecer, no outro episódio ele já estava com outro rosto, o terceiro doutor estava com outro rosto. Tá, e o que isso se encaixa a doutora da Jo Martin? O que isso se encaixa a fugitiva? A gente já sabe que a doutora fugitiva é do passado do doutor. A 13ª temporada já confirmou isso, porque quando a doutora cai numa tempestade do tempo e ela começa a ver partes do passado dos seus amigos e também cai numa parte do seu passado onde ela estava servindo a divisão como a doutora fugitiva. Ela era aquela regeneração que ela estava vivendo. Então só podia ser o passado dela. E a divisão falava, até que Tecteion falou, que os serviços prestados pela doutora para a divisão foram apagados da memória dela. Isso a gente sabe disso, então só pode ter sido no passado. E se a doutora da Jo Martin está no meio entre o segundo e o terceiro doutor? Por que eu acho que ela não vem antes do primeiro doutor? Porque o primeiro doutor, por duas coisas. Uma, a história. O primeiro doutor, a tardes dele, parece uma cabine policial porque o circuito camaleão, ele travou em 1963, que foi quando começou a série, né? E ficou travado com uma aparência de uma cabine telefônica, a cabine de policial. E a doutora da Jo Martin já tem uma TARDIS desse jeito, então ela só pode ter vindo depois do primeiro doutor. Ela pode ter sido outra regeneração entre o Doutor da Guerra, alguma coisa assim? Pode, mas eu acho que ela caberia muito mais nessa regeneração imposta pelos Senhores do Tempo. Eles escolheriam quem o Doutor ia ser e o colocariam na divisão para servir a sua sentença. Eles deixam claro que a Doutora Fugitiva está cumprindo uma sentença e aí ela seria liberada da divisão após o último trabalho lá no Templo de Atropos. E, cara, é perfeito, perfeito.
tá aí pra ser colocado. Eu acho que ela se encaixa realmente aí, entre o segundo doutor e o terceiro doutor. E depois, quando os serviços dela pra divisão foram dispensados, ela teve as memórias apagadas e aí voltou como o terceiro doutor, se regenerou e voltou como o terceiro doutor aí, lá para onde ele trabalharia com a Unity, etc. Ele ainda ficaria ali preso na Terra, assim, sem poder sair direito aí, que foi parte da penitência dos Senhores do Tempo. Pra mim é isso, eu acho muito, muito válido. Não sei se eles vão fazer isso, não sei nem se eles vão explicar quem é essa doutora, porque, né, bom, vocês conhecem Doctor Who. Mas eu queria que fosse, porque seria muito bem encaixado. Já que ela não vai ser realmente a próxima, né, depois da Jodie, eu queria que fosse, porque eu gosto muito da Doutora Fugitiva, queria ver mais sobre ela. Eu acho que daria certo, sim, colocar ela entre o segundo e o terceiro. Seria muito legal a gente poder ver isso. E também não afetaria, eu acho que não afetaria o ciclo de regeneração, por quê? Se foi uma regeneração forçada pelos Senhores do Tempo, talvez ela tenha sido dada. Então talvez ela não conte como as limitações, né? Porque eu ainda acredito que o Doutor tem a limitação de regeneração. Apesar dele ser a criança temporal, acho que os Senhores do Tempo nunca deixariam que alguém fora das regras, principalmente alguém como o Doutor, né? Então eles limitaram as regenerações deles do Doutor para 13 também, como fizeram com todo mundo, né? O mestre explicou isso, que eles fizeram isso. Então, acho que se eles impuseram isso, se conseguiram até ter poder para limitar regenerações, eles poderiam conceder uma regeneração extra para o doutor, para a doutora da Jo Martin poder fazer esse trabalho aí para a divisão e cumprir a penitência, enquanto ele seria ali um peão nas mãos do Senhor do Tempo, dos Senhores do Tempo e da divisão, principalmente do Tecteion. Essa é a minha teoria sobre quem é a Doutora Fugitiva. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é só minha teoria, né? Eu acrescentei muito sobre mim, mas é uma teoria que está correndo muito na internet, viu? Muita gente está falando disso, muitos canais estão falando também. Eu espero que seja, porque ficaria muito legal de se ver aí. A gente vê uma doutora incluída aí na série clássica, ia ser bem, sei lá, animador. Não só animador, ia ser um conforto, assim, para que eles também não colocassem para trás do William Hartnell e ele continuaria sendo o primeiro, sabe? O primeiro doutor, o primeiro a ser chamado de doutor. Acho que ia ser bem legal. Beleza, galera? Bom, esse foi o Doctor Who de hoje, nosso videozinho. Um beijo e até a próxima.